Hoje nós vamos falar sobre os 3 princípios da produtividade lenta deste livro chamado Slow Productivity. Não sei se já não tem em português, tá? Geralmente eu compro esses livros em inglês e aí passa um mês e eles existem em português custando 10 vezes menos. é sempre um arrependimento. Esse é o nosso episódio número 8 das conversas do Condado. Acho que esse vai ser o nome. Condado Talks. Condado Talks, cara, esse nome é muito bom. Nós vamos falar sobre esses 3 princípios porque, na minha opinião, esse livro Slow Productivity é uma tradução de como eu tenho tentado levar minha vida desde 2023. Desde o dia em que minha esposa disse que eu trabalhava em casa, mas não via meu filho, porque eu estava trabalhando demais. E eu pensei, cara, ela tá certa. Tem algo errado, não faz sentido eu trabalhar esse tanto, me matar desse jeito e perder o crescimento do meu filho. Sei que tem gente que discorda de mim, tem outra opinião, mas a minha opinião é essa. Eu nunca vou perder os momentos que não voltam. Dinheiro vai e vem. Se eu não ganhar hoje, posso ganhar amanhã. Se eu não ganhar esse ano, posso ganhar no outro ano. Agora, meu filho nunca mais vai ter 3 anos. Ano que vem já é outra fase. A cada 6 meses é uma fase, é impressionante, eles mudam muito rápido e eu estava perdendo partes importantes da minha vida, da vida do meu filho, que assim, hoje eu me arrependo de ter perdido já, tá? Mas foi parte do meu amadurecimento. Existem 3 princípios que ele aborda no livro. Os princípios são, na seguinte ordem: número 1, faça menos coisas. Número 2, trabalhe num ritmo natural. E número 3, seja obsessivo na qualidade. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Eu vou até abrir aqui o livro, mas eu acho que não vai me ajudar muita coisa, porque eu quero falar mais da minha cabeça e ficar traduzindo do inglês ao vivo assim sempre dá uma travada, né? Mas eu vou tentar ler a definição de cada um dos princípios para daí a gente falar sobre eles. Princípio número 1. Faça menos coisas. Do fewer things. Ele diz o seguinte. Strive to reduce... Deixa eu ler em inglês aqui na minha cabeça e eu vou traduzindo. Faça tudo o que você pode para reduzir as suas obrigações a um ponto em que você possa facilmente imaginar concluir elas com tempo de sobra. Olha que interessante isso daqui. Faça tudo o que você pode, ele não fala desse jeito, né? Eu estou fazendo uma tradução livre, para reduzir suas obrigações a um ponto em que você possa facilmente imaginar concluir todas elas com tempo de sobra. E aí você vai usar essa carga reduzida para mais completamente abraçar e avançar no menor número de projetos que realmente importa, que mais importa. Então esse princípio ele tem 2 partes. A parte número 1 é basicamente você identificar quais são os projetos que realmente importam. Minha experiência pessoal lidando com esse mundo da produtividade há mais ou menos 10 anos agora, desde 2015 eu estudo isso, passou de 3, você está com coisa demais. Geralmente existem só 3 grandes coisas que realmente importam a ser feitas quando a gente fala de trabalho, tá? Porque basicamente o livro Slow Productivity está falando, olha qual que é o subtítulo do livro, a arte perdida de conquista sem burnout. The Lost Art of Accomplishment Without Burnout. Então, nós estamos olhando para o universo do trabalho, onde nós concluímos objetivos, onde nós concluímos projetos, onde nós avançamos na vida profissional sem um burnout. Se a gente pegar um paralelo da ideia da sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, em que ele fala que nós estamos vivendo na sociedade do desempenho e isso está levando as pessoas a ficarem completamente estressadas, ansiosas e vazias, a gente vai ver que o que ele está falando aqui é muito bom. Identificar os projetos mais importantes, que na minha opinião pessoal não passa de 3, e conseguir organizá-los de uma forma que você conclua tudo que tem que concluir com tempo de sobra. Eu tenho levado isso, assim, ao pé da letra, vamos dizer,
desde mais ou menos o meio do ano passado. Então já faz um pouco mais de um ano que eu estou tentando reorganizar minha vida para fazer as poucas coisas que importam com tempo de sobra. E eu acho que eu posso declarar que até o momento eu sou bem sucedido. Por quê? Porque assim, eu faço churrasco 2, 3 vezes por semana. Eu paro de trabalhar 5, 5 e meia vários dias para ajudar minha esposa com meus filhos. Isso não significa que eu não trabalho mais no dia, depois que eu deixo eles para dormir 8 e meia eu volto para trabalhar. Mas o meu dia hoje, todos os dias eu tenho tempo para brincar com meus filhos, eu tenho tempo de colocar eles para dormir, eu tenho tempo de ajudar minha esposa com a organização, limpar alguma coisa, lavar a louça, arrumar comida. Então eu estou conseguindo contribuir no ajuste da minha casa, no cuidado da casa em si mesmo, que é geralmente limpar e organizar, né? Eu estou conseguindo contribuir no tempo de qualidade do pai com os filhos. Eu estou conseguindo estar com a minha esposa, conversar com ela, manter o nosso relacionamento andando e por aí vai. E eu acho que a minha grande dificuldade, diga-se de passagem, continua sendo conciliar oração e trabalho. Oração e trabalho é um negócio impressionantemente difícil de conciliar para mim, cara. Períodos que eu trabalho muito, eu rezo menos. Períodos que eu consigo diminuir bastante a carga de trabalho, eu volto a rezar bem. Mas acho que todo mundo tem suas batalhas, né? A gente está sempre tentando conciliar as coisas. Mas eu desde o meio do ano passado, eu consigo sair para andar com o cachorro. Se eu tiver empenhado, eu vou para academia. Eu não vou para academia porque não tem tempo. Eu não vou para academia porque eu tô afim, entendeu? Mas eu poderia estar indo todo dia. Então, eu sei que o que eu consegui fazer de um ano e alguns meses para cá realmente funcionou. O que é isso? A primeira coisa é o mesmo princípio de uma empresa que você vai fazer para a tua vida, que é você vai listar os projetos e você vai montar os processos. O que é processo? Processo é sequência de tarefas, sequência de atividades. E é literalmente um checklist você pode fazer, ou um fluxograma. Ou um fluxograma ou um checklist vai te ajudar a entender qual é o processo completo, etapa por etapa. Quando você faz isso, você começa a identificar que existem alguns projetos que importam mais do que outros, e você identifica uma outra coisa muito importante. Somente algumas das tarefas dentro de cada projeto são realmente essenciais e realmente devem ser executadas por você. As outras tarefas ou podem ser descartadas ou podem ser delegadas. Esse é o princípio básico do crescimento empresarial, né, que muita gente ensina. Mas se você olhar para isso na tua vida, você vai ver que também funciona desse jeito. Meu filho está com 3 anos, vai fazer 4. Eu já deleguei uma tarefa para ele, que é dar comida para os bichos. Eu não dou mais comida para meus bichos. Então é meu filho e minha filha de 1 ano e 10 meses. 1 ano e 11 meses ela tem. Então, vai fazer 1 ano e 11 meses daqui a pouco. Os dois dão comida para os meus bichos. Os dois. Eu tenho um cachorro e um gato, né? Então já é uma tarefa que eu não faço mais. É uma tarefa idiota de 2 minutos. Beleza, mas é uma tarefa. Que eu não tenho mais o que fazer. Que agora já é de outros membros da família. Eles fazem com o maior prazer. Eles adoram fazer isso. Então, dentro de casa, seja na vida profissional, eu já percebi que eu posso sair delegando praticamente tudo. Eu tenho um aprendizado pessoal, cara, pelo qual eu tô passando ainda, que é o de delegar e não ficar preocupado. É muito difícil, cara, delegar uma tarefa e desligar da tua cabeça. E não querer saber tudo o que está acontecendo, que é o tal do microgerenciamento. Eu tô sofrendo muito de, sei lá, cara, de janeiro pra cá, pra não microgerenciar nada. Pra deixar as pessoas trabalharem sozinhas e felizes. Porque toda vez que a gente delega, e a gente não tá mais olhando, a gente fica com a impressão de que a coisa não tá andando. Isso é muito ruim. Então, eu tenho aprendido isso desde o começo do ano, mesmo que eu já tenha trabalhado com a equipe, cara, desde 2020, de 2021. Mas hoje tem sido eu tô muito melhor do que eu era no começo do ano nisso, mas eu ainda tenho uma preocupação danada na minha cabeça. Eu sou um homem preocupado, né? E vencer a preocupação é um processo longo para mim. Então, o primeiro princípio, ele tem muito a ver com a ideia de você seguir essas 2 etapas.
A primeira, identificar o que é realmente mais importante. E a segunda, desenhar os processos para você poder ou delegar ou jogar fora o que é irrelevante. Digo já, o que eu estou falando tudo nessa conversa aqui, nesse episódio, não acontece da noite para o dia. É um processo de facilmente 3, 4, 5 anos para você fazer isso. Eu já estou com essas ideias na cabeça há anos. Desde 2023 eu estou me esforçando absurdamente para fazer acontecer o que está descrito nesse livro. O livro foi lançado depois até, eu acho. E hoje eu posso te dizer que eu ainda estou no caminho para viver essa tese da produtividade lenta, mas que é um caminho que já avançou. E eu acho que isso é um aprendizado importante, né? Eu acho que ele tem a ver, inclusive, se eu não me engano, com o princípio número 2. Eu vou falar isso, e aí a gente vai ler o princípio número 2 se você ver que está interligado. As pessoas, muitas pessoas, estão se dando pouco tempo para conseguir certas coisas. E quando eu digo pouco tempo, é menos de 3 anos. Você nunca se dá menos de 3 anos para alguma coisa, cara. Nunca. O número 3 é regra da vida, cara. 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Parece que tudo gira em torno de 3. Se você começar a observar bem, é a ideia do ano de 12 semanas, né? Se você trabalhar por trimestres, se você trabalhar por 3 anos, você vai ver que funciona melhor esse cálculo. Então, por exemplo, tem muita gente que fica preocupada com o financeiro da empresa, porque está olhando mês a mês, mas nunca se olha o financeiro mês a mês, você só olha financeiro ano a ano. Só ano a ano. Mês a mês vai te deixar maluco. Então, eu tenho o pior mês do ano, por exemplo. Vamos supor que esse seja o pior mês do meu ano. Só que esse ano já é o melhor ano de todos. Então, se eu olhar ano a ano, pô, maravilha, tô tranquilo. Se eu olhar mês a mês, ferrou, tô em desespero. Não dá para ser assim. Então, veja aqui que é o segundo princípio. Work at a natural pace. Trabalhe em um ritmo natural. E ele fala assim, não acelere o seu trabalho mais importante. Ele fala, don't rush. E rush é mais do que acelerar. É tipo, não faz correndo o que é mais importante, entendeu? Não fica ansioso e tenta acabar logo. Permita, ao invés disso, que isso vá se desenrolando em um espaço temporal sustentável, com variações em intensidade e em, vamos dizer assim, organização processual. Acho que esse é o melhor jeito de traduzir. In settings conducive to brilliance. Então, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, não tenta correr com as coisas. Ao invés disso, estabeleça um espaço de tempo sustentável para você trabalhar e saiba que o ritmo é variável. Isso é muito importante, tá? Variação em intensidade e em ajustes. Não sei se a palavra certa é ajuste, mas é a palavra do iPhone, sabe? Configurações, na configuração do trabalho, do processo, coisa e tal. Meu cachorro quer entrar, então não vai entrar agora, Paulo. Espera aí fora. Então veja, o que nós estamos falando? Ele está dizendo o seguinte, isso é uma coisa que o Scott Young fala no livro Ultra Aprendizado, quando ele vai falar dessa... Tem uma parte que ele vai falar no Ultra Aprendizado e ele vai falar exatamente da organização do tempo de forma sustentável. Eu li o Ultra Aprendizado em 2020, de lá para cá isso ficou na minha cabeça, é assim que eu enxergo a produtividade. Você não pode trabalhar como se você tivesse 100% todos os dias, porque você não acorda 100% todos os dias. Tem dia que você acorda 80%, tem dia que você acorda 30%, tem dia que você acorda 50%. Por exemplo, cara, nos últimos, 10 dias, a minha filha do meio, ela tem acordado de madrugada e eu não tô conseguindo dormir. Ela vai chegar um chimarrão aqui pra mim. Então, nos últimos dias, muito obrigado. A minha filha tem acordado de madrugada e isso significa que eu tenho que acordar pra ficar com ela. Só que deitar na cama com a minha filha não é igual deitar na minha cama e dormir tranquilo. E eu tô acordando todos os dias muito mais cansado do que o normal e com as dor louca, dor de velho, dor nas costas, dor no pulso, dor no ombro, porque eu durmo todo torto com ela. Então, eu não tô vivendo os últimos 10 dias nem perto dos 100%. Mas as coisas continuam todas andando. Por quê? Porque a minha rotina
não foi montada em volta do meu 100%. Ela foi montada para que eu consiga sustentar de variações de intensidade e de configuração do meu trabalho. E é isso que você tem que ter em mente. Se você organizar pensando isso, você vai ver que no dia que você está 100%, você vai produzir muito mais. E vai ser muito bom, porque aquele dia ele vai acelerar muita coisa por si só. Mas no dia que você tiver 20%, vai estar tudo bem, porque você não está com um monte de coisa atrasada e tendo que correr. E esse é um dos grandes males da vida profissional, é você tá sempre com a sensação de que você tá atrasado, cara. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, o princípio número 2, ele é basicamente um princípio de organização do tempo e da rotina, de você abrir a sua agenda e você não superlotar ela de coisas, e você, ao invés de olhar também só para um dia da agenda, você olhar para um espaço temporal de 2, 3 meses e não colocar um monte de projeto para acontecer ao mesmo tempo. Pô, faz 2 projetos por vez, que eles durem 2, 3 meses cada. Daí a pouco você faz mais 2, 3 e mais 2, 3. E nessa parte, eu acho que nessa parte do livro, ele vai inclusive propor vários exercícios, várias coisas importantes, mas uma das coisas importantes que ele vai falar é que o que mais atrapalha a gente é justamente não olhar para as coisas nessa visão macro. Isso eu falei no episódio anterior, a diferença de macro e micro, e aqui para esse caso é o seguinte, a gente fica ansioso em completar as coisas do dia, mas não é o dia que faz nossa vida acontecer, é um espaço temporal muito maior, de meses, de anos. Então, se você está completando poucas coisas por dia, mas elas significam completar grandes projetos ao longo dos meses, você vai avançar muito. Agora, você está completando um monte de coisa por dia, mas os projetos que você está fazendo, está completando no decorrer dos meses, são coisas pequenas, você não avança. Então é mais importante você fazer pouca coisa todo dia e deixar que o longo prazo trabalhe a teu favor, do que tentar acelerar tudo no curto prazo para ter uma liberação de dopamina, uma pseudo-satisfação momentânea e não ver a tua vida avançando. Cara, esse princípio vale um episódio sozinho, cara, assim, ó, sem sombra de dúvida. E aí nós vamos pro último princípio, pegando a página aqui para eu ler para você, página 165, que é Obsess over Quality. Fique obcecado na qualidade. E ele diz o seguinte: fique obcecado pela qualidade daquilo que você produz, mesmo que isso signifique perder oportunidades no curto prazo. Equilibre o valor desses resultados para ganhar mais e mais liberdade com seus esforços no longo prazo. Eu vou até ler mais uma parte aqui do livro, que ele fala o seguinte: Quality demands that you slow down. Qualidade demanda que você ande mais devagar. Uma vez atingida a qualidade, isso também ajuda você a controlar os seus esforços profissionais. Provendo para você, eu esqueci a tradução dessa palavra em português, leverage. Provendo para você essa... Eu esqueci como é que fala isso em português, muito bem. O que você precisa para se afastar cada vez mais do seu negócio enquanto ele anda. Basicamente isso que ele está querendo dizer. Então, a ideia de você ficar obcecado pela qualidade é você abre mão de oportunidades de curto prazo para melhorar o seu trabalho. Vou dar um exemplo prático, simples disso daqui, tá? Isso aí é nítido no mundo dos negócios, você vê isso nitidamente. Eu posso fazer uma oferta bem agressiva para fazer um monte de venda hoje, mas que é uma oferta muito menos interessante para o meu negócio e que vai fazer com que eu faça uma entrega pior para os meus clientes. E eu posso fazer isso pensando no dinheiro que eu ganho hoje. Mas se eu abrir mão desse lucro de curto prazo e eu pensar em organizar bem essa entrega, em arrumar bem o meu produto, em montar uma boa oferta que eu vou vender daqui 2, 3 meses, eu vou deixar de ganhar hoje, mas ali na frente eu vou ganhar, e aquele ganho que eu vou ter vai se traduzir em cada vez mais ganho, porque os meus clientes vão ficar mais satisfeitos. Eu já cometi muito esse erro. O erro de trocar
o resultado de longo prazo pelo resultado de curto prazo. A ideia dele é, cara, para de focar em terminar algo agora do jeito mais rápido e prático que você pode e foca em fazer isso da melhor forma que você consegue encontrar para fazer, para ter um baita resultado lá na frente. Vamos inventar um outro exemplo, né? Olha esse livro, se você estiver vendo o vídeo ao invés de ouvir o áudio. Essa é a capa que está aqui. Então imagina, olha a diferença entre essa capa e essa capa de dentro, que não tem nada. Então aqui tem uma foto, um design, e aqui não tem nada. Concorda que fazer essa capa que é só verde é muito mais rápido do que escolher uma imagem, preparar o design, abrir o Photoshop, não sei o que, fazer essa capa? É isso que ele está falando. Você não vai tentar fazer o mais rápido. Você vai tentar fazer o melhor. E você vai apostar que o melhor vai se pagar no longo prazo e ele vai compensar a perda de curto prazo. Minha opinião pessoal é, sim, tem que ser isso. E eu descobri que a melhor forma de você fazer isso é todos os dias você melhorar um pouquinho naquilo que você está fazendo. Do tipo, eu quero fazer ótimos vídeos. Então, ao invés de eu pensar, eu não vou gravar hoje, eu vou ficar me preparando e vou gravar daqui a um ano, para eu gravar o melhor vídeo possível. O que vai fazer eu gravar o melhor vídeo possível, na verdade, é outra ideia. Eu vou começar a gravar hoje. Eu vou gravar todo dia. Só que eu não vou ficar preocupado com que o vídeo de hoje fique bom. O que eu vou fazer é, eu vou gravar hoje. Eu vou olhar meu vídeo, eu vou ver o que eu preciso melhorar. E no dia amanhã, eu vou tentar melhorar alguma coisa em relação a isso. E assim sucessivamente ao longo de um ano. Para que daqui a um ano eu esteja gravando um vídeo muito melhor do que hoje. E aí, qual que é a mudança sutil? Eu não me preocupo com o resultado do vídeo de hoje. Eu me preocupo com o meu aprendizado com o vídeo de hoje para que daqui a um ano o meu vídeo me dê algum resultado. Isso para mim é ficar obcecado na qualidade. Eu não olho para o resultado que a atividade está me gerando. Eu olho para a atividade em si e vejo como eu posso melhorar ela. Então não é assim, eu vou desenhar essa capa e vou ver se esse livro vende. Não, eu vou desenhar essa capa. Então eu vou olhar para ela. Na próxima capa eu vou tentar fazer um desenho melhor. E na outra, um desenho melhor. Na outra, um desenho melhor. E eu vou... A cada capa eu tenho que estar melhor do que na capa anterior. Isso me parece até uma filosofia meio oriental. De você melhorar sempre em cima... aperfeiçoamento de uma atividade. Então, esse negócio de ficar obcecado com a qualidade, na verdade, é isso daqui. É aperfeiçoar uma habilidade. Quando você pega qualquer arte marcial, eu não sou um cara das artes marciais, mas eu tenho um grande amigo que é um mestre em várias artes marciais. Krav Maga, Kung Fu, sei lá o que. E eu aprendi isso. É a repetição de um movimento, cara, anos e anos e anos a fio. E eu, com o passar do tempo, ele é cada vez melhor até virar um mestre. Isso, para mim, é ficar obcecado com a qualidade. Eu olho para a atividade e não para o resultado que ela me gera. E aí eu vejo o que eu tenho que melhorar nela o tempo inteiro. Eu acredito que esses 3 princípios são fundamentais para você melhorar a sua vida. Ser mais produtivo e mais feliz. E ter mais propósito, mais sentido no teu trabalho. Espero que isso aqui tenha te ajudado. Eu gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para o desafio Transformando Livros em Conteúdo. Para você aprender a fazer exatamente o que eu fiz hoje. Pegar um livro, ler, absorver e conseguir ensinar alguma coisa para os outros de forma que o teu vídeo, o teu conteúdo tenha visualização, tenha engajamento e você consiga viver do digital. O link está na descrição desse vídeo para você conhecer o desafio e participar. São 7 aulas em 7 dias. Uma semana, uma aula por dia para você aprender a fazer exatamente o que eu faço. E exatamente o que eu acabei de fazer. Clica no link na descrição. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tamo junto.